Saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Todo mundo firme? Quem está na rocha aí, dá um glória a Deus só para eu entender. Amém. Coisa boa. Lindo, louvores lindos. Ser sincero, esse louvor é tremendo, né, gente? Ele é simples, antigo, mas tremendo, simples em melodia e tremendo no seu conteúdo, na sua composição, né, na sua parte espiritual. Fico muito feliz porque a cada dia Deus está nos proporcionando algo maravilhoso. Cada dia Deus está nos proporcionando algo lindo, que só depende de eu e de você querer abraçar e viver, né? É algo lindo, né? Deus está te dando o privilégio de estar aqui, é algo lindo. Deus está te dando uma família, é algo lindo. Deus está te dando uma palavra, é lindo. Tudo lindo, Senhor. Tudo que vem de Deus é lindo. Mesmo às vezes não parecendo ser lindo, né? Tem mulher que sonha com um príncipe, né? Aí quando vai casar, às vezes o cara não é tão príncipe assim. Tem homem que sonha com uma princesa, não é? E no decorrer da vida, esse príncipe vai mudando às vezes, né? Não fica tão bonito, né, Ricardo? Mas aqui eu venho falar com príncipes e princesas do Senhor, né? Tem algo tremendo do Senhor para cada um de vocês. Deus tem falado muito comigo através dessa mensagem, algo que o Senhor tem colocado em meu coração já há algum tempo, e veio a confirmação nesta noite. Eu fico feliz por ver a igreja desta forma, fico feliz por ver você, meu irmão, minha irmã, e se prepara, porque eu tenho certeza que Deus falará contigo hoje no teu íntimo mais uma vez, né? Abalar suas estruturas, mostrar para você mais uma vez, não que Ele precise disso, mas falar para você que Ele é um Deus que a todo tempo está te ensinando, te capacitando, e que muitas coisas ainda estão para acontecer, né? Muitas coisas no decorrer da nossa vida ainda estão para se cumprir, né? Muitos planos de Deus, muitos projetos de Deus, muitos sonhos de Deus para a sua vida. Isso é a palavra de Deus. Eu agradeço pela tua vida, meu irmão e minha irmã, e queria que você olhasse para o irmãozão que está do seu lado e disse para ele assim: após uma oração sincera, aparece a glória de Deus. Após uma oração sincera, aparece a glória de Deus. Aí fala para o seu irmão assim, pergunta para o seu irmão assim, por quê? Fala para ele, por quê? Porque Deus se agrada, responde agora, da sua sinceridade. Ô glória, pode aplaudir a Deus, Deus é bom. Deus é lindo demais. Peço aos amados irmãos e amadas irmãs, se coloquem de pé, já com a sua Bíblia em mãos. Isso. Peço aos obreiros da igreja ficarem atentos. Quem está sem Bíblia, por favor, dê uma olhada e mais uma vez o que eu vou te pedir, com todo amor e carinho, procure evitar sair do teu lugar, né? Porque Deus tem algo para te falar diretamente da sala do trono dele. E fique atento com a palavra, né? Em cada versículo, em cada texto, em tudo que Deus tem para te dizer hoje. E se você estiver entendendo já o que Deus está te falando, não deixe nada tirar o seu foco, não deixe nada entrar na sua mente para te tirar o foco da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Não é no Facebook não, irmão, é Abacuque. Amém? Enquanto vocês vão achando, vou agradecer a visita dos irmãos e das irmãs que nos visitam, só irmãs, né, que nos visitam hoje. Irmã Luana, cadê você, irmã Luana? Ah, já nos visita, já não é a primeira nem a segunda vez, né, irmão? Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, viu? Obrigado. A irmã Ivani, cadê a irmã Ivani? Ah, é a senhora, que coisa linda. Seja bem-vinda, viu, irmã Ivani? Obrigado pela tua presença, irmã Alessandra. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Irmã Tânia, oi irmã Tânia, seja bem-vinda, viu?
Fiquei muito feliz quando me disseram que a senhora viria. Deus é bom demais, viu? Pode ter certeza que algo tremendo de Deus tem para todos vocês que nos visitam hoje. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estudo bíblico. Abacuque capítulo 1. Vamos do início. Amém? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta em conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Feche teus olhos por um instante, curva a tua cabeça. Poderoso Deus, Pai da glória, eu venho te agradecer, Pai. Te agradecer mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito a cada dia, a cada instante em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este lugar a qual o Senhor, Pai amado, tem preparado e cuidado com tanto carinho, porque a cada dia o Senhor tem levantado irmãos e irmãs, querendo fazer a boa obra do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado passo a passo. Obrigado. Obrigado por esta palavra linda, a qual, com certeza, vai edificar a cada um que entrou aqui. Obrigado, Pai. Eu faço isso e te agradeço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Rei dos Seis neste lugar. Deus é bom demais. Tome os teus assentos e vamos à palavra do Senhor. Que calor, né, gente? Tá quente, não tá? Hoje a missionária falou, não sei o que aconteceu, estou suando o dia inteiro, está muito quente. Olha que você não viu quando você chegar na igreja, filho. O que Deus tem para nós hoje é tremendo. A vida do profeta Abacuque é o que me chama muita atenção, porque este homem realmente ele tem um diálogo com Deus tremendo. Se você já teve a oportunidade de ler e meditar no profeta, na palavra do profeta, você vai ver que é algo tremendo e muito nos questiona, muito tem a nos falar. E eu agradeço a Deus por isso, porque normalmente lemos o livro do profeta a partir do capítulo 3, simplesmente quando ele diz através do seu hino, através do seu poema, através de uma canção, coisas tremendas referente a acreditar e confiar em Deus. Mas como é bom entender o seu conteúdo, como é bom você começar do princípio. E eu digo a você, amado irmão e amada irmã, Deus tem algo tremendo para te dizer, algo tremendo para te ensinar, diante das nossas fraquezas, diante das suas tribulações, diante das suas dúvidas e diante dos seus questionamentos espirituais. Amém? E a palavra de Deus começa com uma primeira queixa de Abacuque. Ela começa dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que me ouças? Senhor, porque o Senhor não está me ouvindo? Porque o que está acontecendo com este povo, o que tem acontecido com o povo é algo terrível. O povo tem se corrompido, a justiça já não vale mais nada. O que eu faço, Senhor? Porque eu tenho orado, eu tenho pedido justiça e não escuto a tua voz. Eu clamo por socorro e não tenho te escutado. O que está acontecendo, Senhor? Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, Daniel e Ezequiel. Foi um homem que viveu no pré-exílio, um pouco antes da Babilônia atacar Israel. E este homem, ele teve a oportunidade e o privilégio de ser um escolhido de Deus. Eu estou para dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, se você quiser e se você buscar, você tem o mesmo privilégio a cada dia em conhecer a Deus, assim como este homem conheceu. Você não vê este homem questionar o seu vizinho, você não vê este homem questionar o povo, os amigos ou outros irmãos na fé. A primeira coisa que ele faz é questionar e perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? E quando nós vemos uma palavra, a qual foi dada aqui pela irmã, na palavra de oferta,
para esperar e confiar em Deus, para consultar a Deus antes de qualquer coisa. Esta é a verdade. E assim foi a vida deste profeta. Ele tinha os seus questionamentos, ele tinha as suas dúvidas, ele tinha as suas inquietações, mas a primeira coisa que ele fazia era falar: Senhor, o que está acontecendo? Porque eu não estou ouvindo a sua voz. E talvez, amado irmão e amada irmã, você tenha entrado aqui desse jeito, perguntado a Deus a cada dia, porque talvez coisas não mudem, coisas não aconteçam, porque é a mesma coisa, porque a minha vida continua na mesma rotina, porque o que eu faço com determinadas situações, porque eu não tenho ouvido a sua voz, Senhor. Eu tenho vindo na igreja, eu tenho ouvido a tua palavra, mas quando vem um grande desafio, parece que nada aconteceu na minha vida, porque eu retorno aquele homem e aquela velha mulher, e as coisas que já eram do passado, que eu falava que não existiam mais, parece que existem na minha vida. O que eu faço? E aqui começa a vida deste homem ser desvendada com Deus, a intimidade dele com Deus. E o que me chama a atenção em Abacuque é isso, é a sua intimidade, é a sua ousadia com Deus, e é o seu respeito a Deus. E a gente vai aprender isso hoje. E se você me permite falar mais uma vez, acompanhe comigo texto por texto, acompanhe comigo, porque nós vamos esmiuçar, para poder fazer a palavra expositiva de tudo que o Senhor tem nos falado aqui já hoje. Amém? Versículo 5 do capítulo 1. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Que não creriam se fosse contado. Estou trazendo os babilônicos. Nesta hora, o olhar, as emoções do profeta Abacuque, ela se transforma. Ele já estava vivendo uma situação que ele perguntava para Deus, por que o povo era tão rebelde, por que o povo não obedecia a palavra, por que o povo continuava não obedecendo tudo que Deus estava falando. E Deus disse, a resposta de Deus vem a partir do versículo 5, dizendo assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo em que não creriam, em que vocês não creem. Farei algo que ninguém vai entender nada. Eu farei coisas que vocês ficarão pasmos. E ele diz assim: estou trazendo os babilônicos. E Abacuque treme na base, Abacuque arregala os teus olhos, Abacuque olha e começa a conversar com Deus, e diz: mas como assim? As coisas já estão ruins, Senhor. Senhor, parece que eles não estão entendendo nada que você está falando. E ainda o Senhor vai trazer os babilônicos, vai trazer esse povo que vem devastando tudo e todos. Por quê, Senhor? E ele fica indignado. E não é diferente, talvez, de nós, quando as coisas talvez já não estejam tão boas, e parece que as coisas às vezes pioram, e eu continuo não entendendo o que Deus quer para a minha vida. Eu continuo perguntando para Deus: Senhor, mas por quê? E a gente vai aprender aqui o preço da desobediência. Eu gostaria de colocar o tema já está aí, filho, pronto. A estrada da vida com Deus. E aqui começa a se desvendar a vida de Abacuque com Deus. Eu gostaria de perguntar para você, irmão, como está a sua caminhada com Deus? Como estão os seus questionamentos? Como estão os seus diálogos? Como estão as suas conversas? Como está a sua intimidade? Como está você e Deus? Comece a se perguntar e comece a meditar nisso. Como que está você e o Senhor? Abacuque tem essa preocupação. A primeira coisa que ele faz é se preocupar com isso e falar: mas Senhor, por que tudo isso? Por que desta forma? E o Senhor vai começando a ensinar a este homem o preço da desobediência. Ela será cobrada. Tem um alto preço para se pagar: o pecado, a desobediência,
a não ouvir a Deus quando Deus está te falando tantas coisas. E ele disse: esse povo vai ter o seu preço, ele vai pagar o preço por tudo que tem feito, mas o que eu estou fazendo é trazer a Babilônia. Mas ele diz assim: mas eles são piores do que nós. Como o Senhor vai fazer isso? Eles são piores do que nós. E a história começa a se desvendar. Estou trazendo a Babilônia, estou trazendo o babilônico, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, e Deus começa a desvendar e começa a explicar tudo a Abacuque, como era esta nação, e dizendo o que ia acontecer. E em cada palavra de Deus, Abacuque se espanta, em cada palavra de Deus, Abacuque treme, e não entende nada. Ele não entende nada, e começa a perguntar: por que isso está acontecendo na minha vida? Quantas vezes você já se perguntou isso? Diante das suas lutas, diante das fraquezas, diante de vários questionamentos, diante de coisas que parecem não ter fim na tua vida. Pessoas que lutam por um objetivo, e parece que quando está chegando no objetivo, volta a estaca zero, né? Luta por um sonho, luta pela sua família, mas parece que as coisas não mudam. Eu digo a você, irmão e irmã, uma coisa que você não pode fazer é desistir de andar com Deus. Talvez várias coisas na nossa vida nós vamos desistir. Talvez um trabalho, uma profissão, até o nosso sonho. Muitas vezes nós desistimos até dos nossos sonhos. Eu não indico isso, mas às vezes acontece no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida. Se eu perguntar para vocês aqui, todos estão fazendo o que sonhavam fazer na sua adolescência, quando levantavam a mão, quando perguntavam o que você quer ser? Talvez um dizia: eu quero ser médico, outro dizia: eu quero ser jogador de futebol, outro dizia: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Talvez os teus sonhos não foram realizados, mas tem um sonho muito maior a se realizar na sua vida, que não é o seu sonho apenas, mas é o sonho de Deus para você. E o sonho de Deus é que na tua caminhada de vida, na estrada da tua vida, no decorrer da tua história, você encontre a sua salvação. Isso depende muito do que esse profeta nos ensina, de tudo que ele viveu, de tudo que aconteceu na vida dele, diante de uma circunstância contrária. E as circunstâncias das nossas vidas, elas são contrárias muitas vezes. As coisas não vão sempre a nosso favor. Está sempre tudo certo? Nossa, está sempre tudo belezinha. Quando eu acordo, nossa Senhor, hoje o dia foi tremendo do começo ao fim, eu não tive uma tribulação. Os meus dias são assim, eu vivo alegre, não tenho problema nenhum. Mas aqui chegou num ponto que Abacuque não se conformava mais. E quando ele ouve de Deus ainda isso, aí que ele não entende nada, igreja. Olha que lindo. Capítulo 1, versículo 9. E ele disse: tem mais. Esse povo que vem para cá, todos vêm prontos para a violência. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia, menosprezam reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra, e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, e que têm por Deus a sua própria força. Deus revela para Abacuque como eram esses homens, como era este exército. Eu estou para dizer para você, igreja, mais uma vez, quando as lutas acontecem na sua vida, quando o problema espiritual está acontecendo, e quando a luta espiritual existe na tua vida, presta atenção, abra a tua mente. O inimigo, ele nunca vem com o que ele tem de pior, ele sempre vem te atacar com o que ele tem de melhor. Ele vem te atacar com o que vai te ferir, o que vai desestruturar você, o que vai abalar a tua fé, o que vai abalar o teu caráter, o que vai abalar a tua integridade, a sua sensatez e o teu equilíbrio. O inimigo, ele não vem brincar, e é isso que eu e você precisamos entender e viver. E Abacuque aqui é alertado, na verdade, por Deus.
dizendo: olha, estou mandando o povo assim, assim, assim. Ele continua não entendendo, e a segunda queixa de Abacuque vem, a partir do versículo 12, dizendo assim: mas Senhor, Tu não é desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Olha comigo, igreja. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Ele diz: mas Senhor, os Teus olhos são puros, como pode fazer isso? Não pode acontecer desta forma. Abacuque aqui, igreja, ele está transtornado, desesperado. Fala: mas Senhor, isso não pode vir do Senhor. Senhor Deus meu, por que isso, Pai? Ele ainda não tinha entendido o plano de Deus para aquele povo. Até aqui ele não tinha entendido, e começa ainda a dizer: o Senhor não pode tolerar a maldade. E talvez nós olhamos hoje para o nosso governo, e a gente não entende nada. Fala: por que o governo está assim? Por que o nosso país está desse jeito? Um se queixando daqui, um se queixando dali. E talvez você, como um bom cristão, dobre os teus joelhos e pergunte para Deus: Deus, Senhor meu Deus, por que está acontecendo tudo isso no nosso país? Por que os impostos estão desse jeito? Por que o dólar está quase R$5? Por que as coisas estão assim? E talvez não seja da tua importância, talvez você veio aqui buscar outra coisa. Mas o que Deus está falando: ore pelo teu governo, ore pelas tuas autoridades, ore. Talvez mesmo sem entender nada. E Abacuque está aqui nessa posição, sem entender nada. Ore pelo teu líder, mesmo que você não entenda. Obedeça o teu líder, mesmo que você não entenda. Ande obedecendo a Deus. Como é bom isso para Deus, como é bom para você. Porque aqui Abacuque, ele diz assim: o inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede, e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Ele está falando: Senhor, esses inimigos vêm aqui matar todo mundo. Se você estudar um pouquinho sobre o povo assírio, sobre o exército da Síria, se você estudar um pouquinho sobre os caldeus, se você estudar um pouquinho sobre a Babilônia, sobre o exército babilônico, você vai ver a maldade que era daquele povo. Eles não vinham simplesmente olhar na cara de alguém e falar: você vai para a prisão. Não, eles vinham matar, devastar. Por isso que Abacuque não se conforma. Ele não entende os planos de Deus. E assim como o profeta Isaías disse, os planos de Deus não são os seus, não são os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E para entender isso, como é difícil, porque a gente, na nossa pequenez espiritual, se eu não estiver atento, sabe o que vai acontecer? Eu vou brigar, eu vou questionar, eu vou ficar bicudo, eu vou ficar até de mal com Deus. Eu vou falar: não, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ministério, eu não tenho mais responsabilidade com nada, porque parece que eu vou e nada acontece. Porque muitas situações são assim. Só é bom quando a gente vê, quando a gente não vê, talvez não sirva. E Abacuque aqui no capítulo 2 tem o privilégio de entender. Ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Deus, diz ao irmão que está do seu lado: muitas vezes você precisa ficar de sentinela e tomar posição e aguardar para ver o que o Senhor tem para a sua vida. Ei, presta atenção, igreja. Muitas situações na nossa vida você não entende, muitas situações na sua vida são adversas, muitas situações você se questiona e questiona Deus. E o que Deus está falando aqui: ei, se coloque de sentinela, se coloque de prontidão, e olha tudo que eu tenho feito na tua vida.
e olha o que eu estou fazendo, mesmo que você não entenda. Deus está ensinando Abacuque aqui, e Abacuque entende a ele não olhar para a circunstância, não olhar para o problema e olhar para Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus. Mas sabe o que acontece com um crente? Vem a primeira luta, ele está firme, vem a segunda, ele dá uma fraquejada, vem a terceira, a quarta, a quinta, talvez ele não aguente mais. Que Deus está te falando, como disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo terei, mas eu venci o mundo. Mas para isso vocês precisam ter bom ânimo. Cutuca de leve o irmão Marcelo, diz para ele: é bom ânimo, irmão. Está entendendo? Tem que estar animado, animado na presença do Senhor, animado caminhando com o Senhor. Está difícil, está complicado, Abacuque, a situação está diversa, Senhor, mas eu entendi, Senhor, eu estou entendendo. Como é bom isso, como é bom diante do problema, você pegar o problema e falar: eu estou entendendo, papai, o Senhor está me ensinando, o Senhor está me revelando, o Senhor está me mostrando. E como é bom às vezes viver problemas. Como assim, pastor? Viver problema é bom? É na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nos problemas que você vai buscar a Deus como você nunca faz, quando você está tão contente, tão alegre. É na situação difícil que você dobra mais os seus joelhos e fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. É na hora da dificuldade que você se aproxima de um homem de Deus e fala: eu preciso de ajuda. É na hora que as coisas não vão bem para você, que você dobra o seu joelho e fala: pastor, por favor, eu preciso de uma oração. É a hora que você vai para o seu quarto e conversa com Deus como você nunca conversou. Na hora do problema, na hora da situação, é a hora que você fala: ei, eu preciso me resolver, é com Deus primeiro. E é isso que o povo vai passar, é isso que Deus fala que vai fazer com o povo. Ele diz a Israel assim: os babilônicos, eles vão sofrer, eles vão pagar o preço por isso, mas antes deles pagarem, quem vai pagar vai ser esse povo que você está falando que não tem justiça. Ou seja, profeta, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu questionamento, eu não abandonei você em nenhum momento, eu não abandonei você. O problema às vezes da situação é que ela não acontece no tempo que a gente quer, e a gente sabe o que? A gente esmurece, a gente abaixa a nossa cabeça e desiste. E Deus está falando: não desiste do que eu prometi para você, porque a minha promessa há de se cumprir. Abacuque, esse povo vai ter o preço dele sim, mas o primeiro povo a pagar vai ser o que você está orando, ao que você está pedindo. Eu estou vendo, filho, eu estou vendo, filha, eu estou vendo o que está acontecendo, diz o Senhor. Deus maravilhoso. E vem a resposta do Senhor a partir do capítulo 2. Talvez você nunca tenha meditado tanto no livro, e hoje você vai ter o privilégio de meditar no livro completo, né? 3 capítulos lindos. Então o Senhor me respondeu: estão comigo? Amém? Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Ponto. Escreva claramente a visão em tábuas, com letras grandes, para que se veja facilmente. Hoje muitas pessoas ainda pegam essa passagem bíblica, e você vê outdoors, né? Grandes faixas, né? A gente às vezes coloca aqui, né? Juntos por Jesus, não é assim? Para que as pessoas vejam, né? Para que as pessoas possam ver. Olha que coisa linda. Depois, a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a. Ei, ainda que demore, espera em Deus. Ainda que demore, não desista de Deus. Ainda que demore,
tudo que Deus tem te prometido e te falado, continua, porque a palavra de Deus está falando assim: ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará, porque a promessa de Deus não se atrasa para a sua vida, a promessa de Deus vem no tempo determinado por Ele e para você, no tempo não que você quer, no tempo que você precisa, e Ele sabe o tempo que você precisa verdadeiramente. Coisa boa, né? E aqui vem a verdade para todo crente. Olha só que coisa linda, a partir do versículo 4, diz assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E Abacuque aqui com certeza já abre um sorriso de canto de boca, missionário, já esbugalha seus olhos, não com arrepios, não com medo, mas ele olha a situação e fala: Senhor, como o Senhor é grande, Senhor, como o Senhor é tremendo, Senhor, obrigado. E ele diz assim: escreve em tábuas grandes isso, escreve que o justo viverá pela fé, escreve isso. E como é bom a gente ver no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, mencionando essa passagem. Como é bom ver em Romanos, capítulo 1, versículo 17, ver Paulo, dizendo ao povo de Roma, dizendo: o justo viverá pela fé. Dizendo em Gálatas, aquela igreja, dizendo, capítulo 3, versículo 11 de Gálatas, dizendo: o justo viverá. Você, meu irmão, se você entrou nesse propósito, está entendendo o que Deus está te falando? Viva pela fé. Viva pela fé a cada instante da tua vida. Para de falar que você não consegue, que você não vai conseguir. Para de falar isso. Para de falar que as coisas acabaram para você. Para de falar que não tem mais jeito. Para de falar que você é isso, que você é aquilo. Para de se olhar no espelho e apontar o dedo para você mesmo e falar que os sonhos de Deus não estão servindo nada para você, que as coisas que Deus tem te falado parece que não se cumprem. Para de fazer isso. Não faça isso. Faça como Abacuque. Tem um exemplo de vida para nós aqui hoje, dizendo: converse comigo, entre em diálogo comigo, diz o Senhor, porque eu vou te responder. E assim como a verdade veio para o crente, a verdade também vai para os incrédulos. E aí o Senhor coloca 5 ais, descarrega ali 5 ais. Através da sua resposta ele mostra a Abacuque. E o primeiro está lá no capítulo 2, versículo 7. A partir do versículo 6, parte B. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Ele está falando aqui, é o primeiro ponto que ele nos ensina a esse povo incrédulo, a esse povo a qual ele ia castigar, ao povo babilônico, ao exército babilônico, dizendo assim: este povo eu sei que ele tem falta de honra, eu sei que não tem honra. Olha só que coisa linda. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que os fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas as nações. E vem a resposta de Deus, dizendo: vocês são fortes, vocês estão se sentindo fortes, mas porque vocês não tiveram honra, vocês roubaram, vocês saquearam, e eu estou vendo, diz o Senhor. E o Senhor revela a Abacuque tudo isso, diz: Abacuque, só para você entender, eu estou vendo o que esse povo anda fazendo, eu estou vendo. Cabe a você, filho, cabe a você, filha, a orar, não a julgar. Cabe você a se entregar cada vez mais a Abacuque comigo, porque eu vou te explicar, eu vou te colocar nos caminhos corretos, eu vou te desvendar esse mistério, eu vou te ensinar cada detalhe. E o Senhor detalha aqui os pontos que Ele conhece do inimigo. Ele está dizendo assim, o segundo ponto, eu vou ser breve, é a ganância. O terceiro ponto é a construção sob derramamento de sangue.
O quarto A é a libertinagem, a partir do versículo 14. E o quinto A é a idolatria. Então ele diz: eu conheço todo esse povo, no começo, do meio e do fim. Mas eu estou para te dizer também uma coisa: o justo viverá pela fé, não viverá? Seja justo com Deus, porque Ele conhece a nossa vida, do começo, do meio, e Ele quer para você um final maravilhoso, que só depende de você. Ele está dizendo para esse povo: eu conheço esse povo sim, eu conheço esse povo de que você reclamou, eu conheço esse exército que eu estou enviando, eu conheço tudo, Abacuque, eu sei de tudo isso aí, cara. Então eu vejo que nessa dificuldade toda, o primeiro ponto aqui de Abacuque, meus irmãos, é que ele aprende a enfrentar as consequências. Ele aprende com isso, ele fala: ei, vai ter consequência. Isso tudo que esse povo viveu tem as consequências. Os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas têm consequência. Os nossos pecados são perdoados. Amém? Graças a Deus. Mas o que acontece é que a gente não quer se ver livre das consequências. Eu estou para dizer para você: as consequências são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. A consequência daquele povo, o que aquele povo passou, era algo que não tinha jeito, ia acontecer, por causa do seu pecado, por causa da sua falta de fé, por causa da sua incredulidade, por causa da sua ganância, por causa da sua idolatria, por causa da sua falta de amor ao próximo, por causa da sua mentira, por causa do seu orgulho, por causa da sua imoralidade sexual. E por causa de tantos erros cometidos, tinha as suas consequências. E o Senhor falou: eles vão pagar por isso. E eu aprendo muito sobre isso. Eu fumei durante 20 anos da minha vida. E quando a gente começa a se libertar dos vícios e libertar das coisas que a gente vivia, a gente aprende: Deus realmente nos perdoa, mas as consequências, elas existem. A consequência do pecado é triste, mas quando você entende que o justo vive pela fé, você já olha para a consequência como algo tremendo para a tua vida, como um crescimento espiritual. Por isso que a palavra vem nos ensinar que não devemos olhar para a consequência, não devemos olhar para as situações que estão vindo devido ao nosso pecado lá de trás, e a olhar para quê? Para o tamanho do nosso Deus, para ver como Deus é grande. Por isso que a cada dia Deus está ensinando e nos falando sobre o pecado, a gravidade do pecado, a gravidade de você pecar, porque isso te afasta de Deus, tem consequência. Cuidado com a mentira, cuidado com pequenos gestos, cuidado com pequenas coisinhas que vêm te atormentar, cuidado. E nós temos pregado semana após semana, sabe por quê? Porque tem consequência, e se você não tiver firme, a consequência você não tolera, você não aguenta. Se você não tiver firme na fé, se você não entender que o justo viverá pela fé, as consequências do teu pecado você não aguenta. Por isso que Deus nos ensina dia após dia a ser fortes, a enfrentar a luta olhando para Ele, a enfrentar a tribulação de uma forma que seja vista por Ele, porque as consequências vão existir, não tem jeito, e você sabe disso, eu sei disso. Capítulo 3. Abacuque entendeu tudo isso, ele entendeu e viu o preço da desobediência diante dos teus olhos, pois foi revelado a Deus. E como é lindo a vida de Abacuque, presbítero, porque é realmente um profeta. Se você estudar um pouquinho sobre a vida dele, você vai ficar apaixonado pela vida deste homem.
Eu convido a vocês, quando chegarem em casa, a procurar na internet da vida aí, no Google, né, nos sites de estudo, sobre a vida deste homem. Que lindo. Que lindo é ver que esse profeta do Senhor, ele mostra todos os requisitos de um profeta. Um homem que realmente ouve direto de Deus algo tremendo e passa para o seu povo e conversa com Deus. Aqui o diálogo é entre ele e Deus, o tempo todo. É ele e Deus conversando. Que lindo isso. Quanto tempo talvez você não tenha tido um diálogo com Deus? Quando eu falo dialogar, conversar, é você bater um papo com um amigo. É você falar: Senhor, o Senhor conhece cada detalhe da minha vida, e você contar para Ele os teus erros. O Senhor quer te ouvir. Falava aqui esses dias, muitas situações na nossa oração a gente está pedindo para Deus: protege ele, protege ela, cuida dele, cuida dela, cuida de mim, me dá isso, me dá aquilo, faz assim, faz assado. Ah, Pai, eu tenho tantos sonhos, que esses sonhos sejam realizados. Mas talvez eu esteja esquecendo de algo tão importante, que Deus é o nosso amigo fiel. Ele quer ouvir a sua sinceridade. Ele te conhece. Ele conhece já os teus sonhos. Talvez você contar os seus sonhos para Ele, você nem precise, porque Ele já sabe a tua caminhada, Ele já sabe o que você pensa, Ele já sabe tudo sobre você, sobre toda a sua família. Ele já sabe de tudo isso. Mas talvez o que falta a cada dia para o cristão, para o crente, é intimidade com Deus. E este homem aqui, ele nos mostra quanta intimidade ele tinha com Deus. Porque eu creio que só um amigo fiel pode perguntar e falar: por que isso? Só uma pessoa que anda lado a lado pode falar: mas por que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso. Por que isso assim? Por que assado? Por que desta forma? E aqui o profeta Abacuque, ele não simplesmente começa o capítulo 3 de uma forma normal, ele começa com um hino, e um hino de alegria. O hino aqui muda, inverte. Antes era questionamentos, ele começa dizendo: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Ele está falando: Senhor, diante da tua presença eu tremo, diante da tua presença eu me derramo, diante da tua presença, quando eu vou louvar, quando eu estou na igreja, quando eu estou sentado ouvindo uma palavra, eu quero é mais de ti. Eu quero me diminuir, sim, Pai, cresça na minha vida. Quando eu vou te buscar, Pai amado, eu estou entendendo que eu quero diante de ti me derramar, dizer que te amo. Ele está falando: Pai, realiza de novo o que o Senhor já realizou. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Ele está falando: Senhor, nós vamos todos para a Babilônia, mas quando a gente for lá, tenha misericórdia. Que Deus está falando e está te ensinando que a vida, a história da tua vida, da minha vida, das nossas vidas, não vão ser só um mar de rosas. Mas o que é importante em aprender e saber e aplicar é como passar pelas lutas, como passar pelas pedras, como passar pelas dificuldades sem desagradar ao nosso Deus. É isso que importa, igreja. É isso que precisamos aprender. E Deus veio de Temã, o santo veio de Monte Parã, diz ele. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejaram da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Queria que você saísse com esta palavra daqui hoje.
entendendo assim, os caminhos de Deus para a sua vida é para a eternidade. Os caminhos de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, é para que você seja salvo, é para que você entenda a eternidade, que tem um Deus maravilhoso, te dando tudo para isso. Para de se esconder atrás de consequências, de problemas, de lutas e de coisas que não te agradam, e viva verdadeiramente para Deus, assim como Abacuque nos ensina. Veio a luta, meu irmão, veio a tribulação, veio coisas que vão te deixar de cabeça baixa. Vou dizer mais uma vez nessa igreja: erga a tua cabeça e alegre-se diante de Deus. Estava ontem aqui com uma reunião da junta diaconal com 12 pessoas. E a reunião ontem não foi a reunião das mais doces. Foi uma reunião direcionada ao reino. E como é bom ver isso. Como é bom poder tratar das coisas de Deus com seriedade, dignidade e com caráter. Busque isso sempre na tua vida. Busque isso sempre, sempre, sempre. E ontem dizendo aos irmãos e às irmãs que aqui estavam, como é bom a gente poder a cada dia fazer o melhor para Deus. Você está consciente disso? Você está consciente disso? Você tem feito o melhor de você para Ele? É você e Ele, não é você e o pastor, não é você e essas paredes, é você e Deus. Você tem feito o melhor para Deus? Abacuque fez o seu melhor. Ele se entregou, questionou, perguntou, ficou indignado, mas não se desviou. E ele termina de uma forma linda. A partir do versículo 17, vamos comigo. Ele diz: papai, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Aqui é a posição de um verdadeiro crente. Aqui é a postura de um crente, de um homem temente a Deus, que diz assim: pai, mesmo acabando tudo para mim, mesmo eu não tenho nada, mesmo eu não tendo nada, eu não desisto de servir o Senhor, eu não desisto de buscar o Senhor em espírito e em verdade, eu não desisto de orar, eu não desisto de conversar e dialogar com o Senhor, porque eu te amo. Porque é o Senhor que me faz andar em lugares altos. Não é o teu trabalho, não é a tua profissão, não é o teu dinheiro, não é o que você tem, não é nada disso. Quem te faz andar em lugares altos é o Senhor. Aprende isso. E aqui ele dá uma aula de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem movido pelo Espírito de Deus, de um verdadeiro homem que se entrega. E é o que Deus quer para mim e para você todos os tempos, todos os dias, que você se entregue cada vez mais em sinceridade com Deus, em temência a esse Deus, que tanto temos falado aqui, que somos privilegiados. Mas será que eu tenho pego esse privilégio e falado: Senhor, mesmo que as coisas mudem, mesmo que o meu carro não seja mais o mesmo, mesmo que minha casa não seja mais a mesma, mesmo que minha roupa seja de outras, mas Pai, eu não vou esmorecer.
Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos presos em coisas materiais. E o que Abacuque ensina aqui é que ele não vai se prender em coisas dessa vida. Aprende isso também. Ter é bom. Ter as coisas materiais são boas. Já disse isso milhares, acho que de vezes aqui. Mas o que ele está dizendo é que mesmo que se ele não tiver nem o que comer em seu curral, ele entende que o único que coloca ele sobre o alto, no alto, é Deus. Não é o que ele tem, é o que ele é. Não é o que ele vai possuir, é o que ele já tem. E você já tem esse Deus. Então faça por merecer isso. Faça por merecer em cada detalhe. Cuidado com atitudes. Cuidado com as caminhadas que talvez só esteja agradando a você, mas a Deus mesmo, é bom você perguntar para Ele. Pergunta para Ele. Fala: Senhor, o que eu estou agindo aqui na minha casa, será que está sendo bom? Será que está sendo bom para o Senhor? A forma que eu estou agindo com a minha família está boa? A forma que eu estou falando com as pessoas é a mais correta? A forma que eu falo de um irmão, de uma irmã é a mais sincera? Após uma oração sincera, aparece a glória de Deus. E a glória de Deus aqui aparece na vida deste homem. E ela vai aparecer na tua vida. A partir desta mensagem para você, que Deus deu para você, Deus deu para mim, para dizer: filho, mesmo que as coisas não sejam do teu jeito, mesmo que os teus sonhos não sejam realizados como você queria que fosse, e o que Deus está falando aqui é sobre sinceridade. Ele é sincero. Porque se eu chegar aqui para você como pastor da igreja e falar: não, os seus sonhos vão ser realizados, eu não tenho esse poder. Talvez os seus sonhos não sejam realizados, mas eu tenho uma certeza que é uma promessa de Deus. Os sonhos que Deus tem para você, se você permitir, serão realizados. É isso que você precisa entender, que os sonhos de Deus são maiores que os teus. Os sonhos de Deus estão muito acima dos teus. Por isso que Ele te trouxe aqui mais uma vez. Abra suas Bíblias para concluir a mensagem. 2 Coríntios capítulo 4. Olha que lindo que Paulo nos ensina a igreja. Portanto, capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não o quê? Ou não, qual as outras versões? Esmurê? Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Deus é bom. O que Deus está falando para você para concluir esta mensagem? Só peço mais um pouco de paciência.
Deus está falando para a igreja: olha, vocês estão vendo que vocês têm um ministério, e esse ministério é pela misericórdia de Deus. Estão entendendo ou não? Se você tem um ministério na tua vida, é pela misericórdia de Deus. Não é por causa do que você tem feito, não, irmão. Não é por causa do que você tem apresentado, não. É por causa da misericórdia do Senhor. Aprendam isso. Por isso, ele fala assim: não desanime, porque se é dado pela minha misericórdia, por que você tem desanimado? E ele diz assim: antes de você desanimar, renuncia os procedimentos secretos e vergonhosos. Renuncie o que está errado, antes de você esmurecer a sua fronte. Renuncie o que está errado da tua vida, antes de você não ficar animado diante do ministério que eu te dei, que é diante a minha misericórdia. Deus chama a atenção. Deus fala: ei, antes de você falar que está triste, que está desanimado, que está assim assado, por que você não joga fora o que está em secreto e é vergonhoso, porque eu te conheço? Então ele disse isso à igreja, porque a igreja estava também torcendo a palavra de Deus. Então eu gostaria de concluir esta mensagem no versículo 8 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O que tem a ver isso com Abacuque, pastor? Tem a ver que Abacuque era um homem de procedimento. Que Deus está falando para você aqui é se preocupar em cada detalhe da tua vida com os seus procedimentos. Se não tiver com a Bíblia, você não vai entender nada, hein, irmão? Capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paulo está dizendo à igreja: de todos os lados realmente nós somos perseguidos. Muito parecido com a história de Abacuque, né? De todos os lados somos perseguidos. Não desanimamos, diz o Senhor. E quantas vezes você ficou desanimado? Quantas vezes você ficou perplexo? Quantas vezes você ficou desesperado? E quantas vezes você se achou perseguido? Mas em tudo isso, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Guarda este versículo para você e vai para casa meditando nele. Não só sobre a vida do profeta, não, mas sobre capítulo 4, versículo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Traga sempre na sua vida isso. Sempre quando você se olhar diante desse desafio que Deus te ensinou aqui hoje, e de coisas que talvez te afastem da presença do Senhor, olha a importância que você tem. E não desanime mais. Amém? Glória a Deus.